Glória a Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de aqui, em nome da Igreja Batista Nova Vida, em nome da família Nova Vida, agradecer à família Monte Sião, ao pastor Jorge, à pastora Rose. Obrigado por nos permitir fazer parte dessa festa. Confesso, se não estivesse aqui hoje, estaria triste, diante de tudo que vivemos, daquilo que o Senhor nos proporcionou viver nesses 20 anos. Porque exatamente em 2003, foi o ano que eu casei. Onde Deus me uniu a uma mulher que me abençoou, né, a irmã da pastora Rosa, a pastora Lidiane. E queridos, eu confesso que não tem como a gente, né, ver as lágrimas. Imagina o pastor Jorge, a pastora Rosa, ao ver. Eu me lembro, imagino o filme que deve passar em seus corações, em suas mentes. Eu lembro até hoje daquela casa, aonde na metade da viagem eu chegava, quando às vezes chego aqui, e via a alegria daquela família de me receber, de receber a minha esposa. E ainda me lembro quando eu chegava naquela varanda, uma garagem, e já via ali papéis, placas. E quando adentrava aquela casa, já havia paredes rabiscadas, porque havia escola bíblica de crianças em alguns cômodos. Mas eu percebi uma coisa: como havia ali a vontade e o desejo de agradar aquele que é digno de toda honra e toda glória. E quando vimos aqui essa palavra de Isaías, no capítulo 41, versículo 20, que diz: para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Estamos falando nessa noite em reconhecimento. Quando declaramos aqui nessa noite dizer que todos tenham que ver, tenham que saber e considerar e juntamente entender que foi a mão de Deus que fez isso. É trazer para dentro de si esse entendimento de que isso aqui, tudo que está sendo feito, foi a mão de Deus quem realizou. Se hoje podemos estar aqui após 20 anos e contemplar as presentes as maravilhas que o Senhor tem operado nesse lugar, é porque podemos reconhecer aquilo que Deus fez. Só que eu confesso, queridos, quando a gente fala em reconhecimento, nós estamos falando em reconhecer aquilo que Deus faz. Eu gostaria que você se perguntasse a você mesmo: você reconhece o que Deus tem feito na sua vida? Você reconhece aquilo que Deus faz por você? E quando fala em reconhecimento, e faz reportar exatamente uma passagem que fala de uma mulher que ela soube reconhecer. Ela soube reconhecer aquilo que Jesus havia realizado em sua vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. Conta de uma mulher que, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Oh Deus, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse:
deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela faz o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Senhor, eu quero louvar ao Senhor, porque creio, Senhor, que o reconhecimento que nessa noite será derramada sobre este altar, esse altar, Senhor, que é erigido unicamente para a Tua glória, um lugar, ó Pai, a qual o Senhor proporcionou à Tua igreja, para aqui, Pai, reconhecer aquilo que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Pai, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, ó Deus, e dá-nos hoje da Tua poderosa palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Reconhecimento. Querido, através desses versos aqui a gente vê duas pessoas. Uma que recebe Jesus na sua casa e outra que vai até Jesus. A gente vê aqui a intenção de um fariseu que havia desejado levar Jesus na sua casa, mas simplesmente quando vemos essa visita de Jesus nessa casa, mostra que simplesmente que as pessoas importantes que ele recebia, ele não dava a devida atenção. Visto, meu irmão, que muita gente estava naquela casa, porque era costume no jantar, muita gente estava passando por aquela casa. E o que se percebe é que esse fariseu, em nenhum momento ele se importou em servir Jesus com amor. E quando eu falo em servir com amor, meu irmão, não é dizer eu te amo. Às vezes a gente acha que dizer eu te amo é o suficiente. Mas se queremos amar alguém, o amor ele se demonstra através de ações. Daquilo que eu faço, da forma como eu reajo. E aquele homem demonstrou totalmente o contrário disso. Ele recebeu Jesus sem lavar os pés. Ele recebeu Jesus sem dar um beijo na sua face. Mas pastor, o que isso tem a ver na época, querido? Lavar os pés era costume ao receber os visitantes. Era uma maneira hospitaleira de você servir, como podemos ver lá em 1 Timóteo 5,10. E o ósculo, o beijo, também era um cumprimento comum entre os judeus. Eles se recebiam dessa maneira. Só que Simão, o fariseu, ele não realizou as mínimas honrarias a um visitante tão importante como era Jesus. Agora a gente vê por outro lado uma mulher que traz um vaso de unguento, um vaso de alabastro. E segundo Jesus, ela fez o que pôde ser necessário. Diante de tudo que você tem vivido, querido, com Deus, diante daquilo que o Senhor tem proporcionado à sua vida a viver aqui na Monte Sião, quantas vezes nós também agimos como um fariseu, querendo apenas demonstrar aos outros que temos Jesus, como diz acreditado, é fácil andar com Jesus no peito. O difícil é você ter peito para andar com Jesus. E sabe, querido, quantas vezes a gente age dessa maneira, vivendo uma religiosidade muitas vezes só de aparência, não se importando
em nos humilhar diante dele, em confessar a nossa situação, é o abrir o nosso coração de uma maneira sincera e se derramar como esta mulher se derramou. Algumas vezes nos achamos até melhores ou mais santos do que as outras pessoas. Na igreja cantamos, na igreja louvamos, choramos, contribuímos, mas muitas vezes, na verdade, eu percebo que às vezes fazemos de fachada, porque no nosso íntimo estamos muitas das vezes distantes de uma genuína comunhão com o Pai. Botamos a melhor roupa para vir à igreja, mas muitas das vezes, dentro de nós, aquele que tudo vê, sabe exatamente a nossa intimidade com Ele. E por isso, nessa noite, a reflexão que eu quero fazer contigo é que possamos entender e ser como aquela mulher, de nos achegar diante do Senhor humildemente e reconhecer que somos pecadores, reconhecer que não somos nada sem o Senhor, porque Ele sim conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos. Então é necessário confessar as falhas, porque não há nada que possamos esconder dos olhos do Senhor, confiando que Ele é justo, confiando que Ele é fiel para perdoar o nosso pecado e purificar de toda injustiça. Mas sabe, querido, talvez você não tenha noção do que está exatamente acontecendo naquele cenário. Um homem que recebe Jesus e uma mulher que derrama e quebra um vaso para derramar um óleo precioso sobre a cabeça de Jesus. Eu queria que você entendesse esses dois elementos. O primeiro elemento é o vaso de alabastro com unguento, que era um frasco de gargalo comprido, feito com mármore, e ungüentos e perfumes eram ali colocados. A maioria desses frascos era proveniente de Damasco, na Síria, e ao passo que o mais excelente unguento de nardo, ele procedia de Tarso, na Cilícia. E você tinha um denário, que foi a avaliação que Judas fez do valor, a moeda de valor, que valia provavelmente aquele vaso de alabastro com unguento. Um denário, querido, correspondia exatamente a um dia de trabalho. Mas, querido, como eu disse para você, aquele homem, aquele fariseu chamado Simão, ele só recebeu Jesus por aparência, mas aquela mulher não. E eu fiquei imaginando o que motiva alguém a usar o que tinha de mais precioso e derramar de uma maneira definitiva aos pés de Jesus. E todas as vezes Jesus me aponta para um lugar, para a cruz. Jesus pagou o preço para salvar você, esperando que a sua resposta ao amor que Ele mostrou por nós seja o quê? A entrega total de vida a Ele. Porque quem procura Jesus procura por algum motivo, procura por alguma razão. E quando recebe, querido, algo de Deus, qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido, querido, como você tem respondido a Jesus diante daquilo que Ele tem feito com você? Se é que você tem respondido de uma maneira satisfatória ao amor que Ele tem te dado? E aí eu fiquei perguntando, Senhor, pelo que as pessoas têm procurado Jesus? Eu tenho percebido que elas têm procurado por 3 razões. Elas procuram a Deus nas tragédias humanas, quando ocorreu agora em Rio Grande do Sul, quando uma forte chuva inunda a cidades, ou quando um terremoto de grandes proporções destrói casas, prédios. Os seres humanos, naquele momento, se lembram de Deus. Eles também procuram a Deus quando são vítimas da injustiça.
quando a guerra explode, quando centenas de milhares são perseguidos, expulsos de suas terras, quando se perde os filhos, os pais, a voz da raça humana se ergue para onde? Para o céu. E a terceira razão pela qual eu percebo que as pessoas buscam o Senhor, elas procuram a Deus quando precisam de milagre. Quando há apenas uma única chance para a vida, e essa chance depende de um milagre, então o que acontece? Está lá o homem à procura de Deus. É por isso que sempre você vai encontrar um homem do tipo que está sempre ocupado demais com o seu trabalho, com o seu lazer, com os seus negócios, em algum altar, em alguma capela de hospital, clamando a um Deus, muitas vezes desconhecido, um Deus desprezado nos bons momentos da vida, pedindo pela vida de um filho, pedindo pela vida de uma mãe, pedindo pela vida da sua esposa, Maria está sendo levada ali por um amor avassalador. Enquanto alguns só queriam estar com Jesus, ela não. Ela está ali movida por um amor avassalador. É um amor, querido, que toma a alma humana e ela literalmente derrete. Sabe que, na verdade, a alma daquela mulher, ela não pode mais deter ou reter aquela, querido, força de admiração. Ela não pode mais suportar a torrente daquela paixão que ela sentia. Ela não pode mais resistir um momento sequer ao vagalhão daquele amor que consumia a alma dela. Ela precisava ir a Jesus, ela precisava encontrar-se com Jesus, ela precisava extravasar aquilo que estava no seu coração. Aí você pode perguntar, pastor, mas como isso acontece? Isso acontece, querido, quando o mais poderoso encontro se dá. O encontro entre a criatura perdida e o Criador amoroso. Querido, é um encontro, querido. Eu não sei se você tem noção, mas é um encontro. É como se o sedento fosse literalmente encharcado pelo rio de água viva. É como se o faminto que há dias não comesse fosse alimentado e servido a ele o pão da vida. É como se o viajante que perdido na escuridão encontra naquele momento a luz do mundo. Oh Deus, quando o nosso coração já não suporta mais o peso do seu pecado e é aliviado da opressão da sua iniquidade pelo poder purificador do sangue do Cordeiro. Quando a alma humana, querido, ela sente as torrentes do perdão divino arrebentando as fortalezas da condenação. Só resta uma coisa, querido. Só resta uma coisa, só surge uma coisa. Sabe qual é o resultado? O amor. Um amor extravagante. Era por isso que Davi falava lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável, não repulses-me da tua presença, não me retires do teu santo espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os seus louvores. Oh, querido, sabe o que eu vejo com isso? Aleluia! Quando esse amor, ele começa a transbordar no interior do ser humano, ele precisa depressa expressar, extravasar isso que está no seu coração.
E é exatamente isso que aquela mulher faz. Ela corre. Ela tem que ir até Jesus, porque somente nele a ansiedade, a alegria, a sua mais alta aspiração pode ser saciada. E ela tem a consciência disso. E hoje, nós estamos aqui para testificar exatamente isso. Porque hoje, Deus está criando um marco aqui nesse lugar. Deus está marcando a história. Uma história que começou há 20 anos atrás. E que hoje ela é perpetuada. Quando também nós, diante do Senhor, reconhecemos quem o Senhor levantou. E o que Ele fez através de nossas vidas. Sabe, querido, eu fico muito preocupado porque tem muita gente que vem à igreja, mas não vem como aquela mulher. Tem gente que vai assistir o culto. Eu falo muito isso lá na Nova Vida. Meu irmão, a gente não tem que assistir o culto. Tem muita gente que vai ao culto como se fosse um shopping. Muitas vezes você vai no shopping para comprar e para... Meu irmão, tem gente muitas vezes que quer um abraço, mas você vai receber um abraço se você der um abraço. Às vezes a gente vem para a igreja só para receber. Eu falei, irmãos, eu sonho com uma igreja onde não venhamos só para receber, mas que a gente venha disposto para dar. Para dar uma oração, para dar um abraço, para dar um beijo, para abraçar o meu pastor e minha pastora e falar, pastor, eu te amo. Pegar o meu líder e minha líder e falar, eu te amo, você é bênção na minha vida. Ou alguém está lá triste, amuado. E saber que Deus vai te usar para abençoar e derramar sobre a vida daquela pessoa. Sabe, querido? Mas como eu disse para você, tem muita gente que vem para a igreja como um cliente. Como assim, pastor? Sabe, a pessoa às vezes vai para o shopping, mas não sabe o que quer. E a gente vai para o shopping falando isso, né? Ah, vou para o shopping hoje. Né? Aí começa olhando tudo, reparando tudo, procurando o que comer, não sei se como isso, não sei se me alimento disso. Aí começam a olhar para a maneira como as pessoas se vestem, o carro que elas usam, a maneira como falam, critica o dirigente da música, critica a mensagem do pastor. Sabe por quê, meu irmão? Cliente não tem o motivo certo para adorar. Alguns vêm apenas para ser o quê? Alimentados. Isso faz parte, você que vem para ser alimentado. Mas não é, querido, o princípio da adoração, é só um efeito colateral. Está entendendo? Porque para você ser amamentado, para você ser alimentado, você precisa ter fome. Você precisa vir com fome. E eu percebo que alguns cristãos vêm ao templo, mas não trazem nem a fome, nem a sede da justiça na sua alma. Não vem a hora, por exemplo, de que tudo acabe. Que hora está agora? Está acabando na hora do culto. Mas sabe, meu irmão, apesar de existir os fariseus, sempre existe os homens e as mulheres de Betânia. Sempre vão existir aqueles que vêm para derramar tudo na presença do Pai. Aqueles que o Senhor levantou para fazer o melhor. E pastor, Deus, como é que eu sei quem é esse? Meu irmão, é fácil. Você percebe logo. Está nos olhos da pessoa. Está no sorriso no seu rosto. Está nas lágrimas que ela derrama. O verdadeiro adorador, meu irmão, ele veio se encontrar com Deus. O seu coração está ali, mas cheio de gratidão. E ele precisa extravasar aquela alegria. E na casa de Simão, querido leproso, lá em Betânia. Betânia foi o lugar onde, por exemplo, Lázaro se achava presente. Estava Marta, Maria. E aquela mulher, eu queria que você se atentasse, que estou fechando, para essa passagem da mulher quebrando o vaso. A atitude da Maria, quebrando o vaso de alabastro caríssimo para ungir Jesus, ela quebrou o frasco e derramou um perfume muito caro. Derramou sobre a cabeça de Jesus e diz a Bíblia que a casa se encheu com a fragrância do perfume.
E sabe o que eu tenho aprendido com Deus, com meus pastores, que têm me abençoado? Que adorar é você oferecer o melhor a Deus. É você oferecer de excelência a Deus. Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. E essa é uma questão gravíssima quando se deseja agradar a Deus, porque o que fazer para que eu seja aceitável diante dele? Será que você já veio para o culto pensando assim, o que eu vou fazer hoje para que eu seja aceitável diante de Deus? Porque, meu irmão, se você ama, preste atenção que eu vou te dizer, se você ama profundamente ao Senhor, você vai querer agradá-lo. E se você quer agradar o teu Deus, portanto, você vai querer o quê? Presenteá-lo. Você vai querer dar o melhor para ele. Mas você vai perguntar, pastor, mas como presentear alguém que tem tudo? Mas Deus fala para a gente da seguinte maneira, lá em Êxodo 23:15, ninguém apareça de mãos vazias perante mim, porque adorar, meu irmão, adorar é oferecer presente, eu vou ousar dizer, presentes caros a Deus, porque adorar é expressar amor. Para avaliar nessa noite o seu valor para Deus, ou como você tem reconhecido Deus, existe uma história de um certo homem que ele estava voltando de uma viagem de negócio, ele queria comprar uma lembrancinha para sua esposa, que estava esperando ele em casa. E ele entra numa perfumaria no aeroporto e pede uma colônia, né? A atendente prontamente lhe trouxe uma essência muito suave, ele olhou, sentiu aquele perfume, falou, quanto custa? É R$120. Ele olha, moça, por acaso você não teria alguma coisa aí mais barata? Então ela vai e traz para ele um hidratante. Ele vai, sente o perfume, tem um hidratante, nossa, muito bom, quanto custa? R$50. Ele olha para ela, moça, espera aí, deixa eu falar sério para você, está muito bom, só que eu estava aqui pensando em alguma coisa um pouquinho mais em conta. Então a atendente volta com o shampoo. E fala, está aqui o shampoo, custa R$15. R$15? Aí ele pediu alguma coisa mais em conta, aí ela trouxe para ele um batom. Quanto custa o batom? R$5. R$5? Olha, o batom tudo bem. Um batom, R$5. Mas será que você conseguiria alguma coisa ainda mais barata mesmo? Aí a atendente entendeu. Ela foi debaixo do balcão, pegou um espelho e deu nas suas mãos. Está aqui, o mais barato para você entregar a sua esposa hoje. Eita, meu irmão! Eu não sei o que é que você ofereceu para na tua oferta. Parece engraçado, hein, irmão? Mas sabe que é exatamente assim que muitos filhos de Deus se apresentam diante dele? Se apresenta como presente barato. Como assim, pastor? Oferece a Deus a migalha da sua atenção. Oferece a Deus a migalha da sua dedicação. Oferece a Deus a migalha do seu tempo. E me perdoe, oferece a Deus a migalha do seu dinheiro. Deus não é mendigo. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite. Jamais saberemos o que é adorar verdadeiramente se não soubermos oferecer o que temos de melhor para Deus. Jamais! Maria de Betânia, ela planejou, meu irmão, presta atenção, ela foi para um culto, como você vê aqui hoje, mas ela planejou vir para o culto. E o que você planejou para essa noite? Quando você vai estar com sua namorada, com seu namorado, com seu esposo, você se planeja para estar com ele, não é isso? Verifica a carteira, vê se tem dinheiro suficiente para você proporcionar algo legal, bota a melhor roupa,
Planeja palavras bonitas de amor para você dizer para ela. Não é assim? Eu estou mentindo, né? Planeja um lugar legal, um ambiente propício para você fazer o quê? Demonstrar o amor por aquela pessoa. Foi exatamente isso que Maria de Betânia fez. Meu Deus. Aquele ato de adoração, meu irmão, foi feito com muito cuidado. Olha o que o texto está dizendo no versículo 3. Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Meu irmão, acho que você não entendeu ainda. O alabastro é um pote, querido, de uma pedra somente encontrada nas imediações da cidade egípcia de Alabastron. Por isso que é alabastro. Era semelhante ao mármore, mas era mais maleável. Ela se modelava facilmente para fazer um pote de perfume. E o nardo era um bálsamo feito de uma raiz de uma planta da Índia, que crescia nas montanhas do Himalaia, e os arábios chamavam ela de o cravo da Índia, ou cravo indiano. Ou seja, não era apenas a distância, mas a raridade da planta que tornava o nardo caríssimo e tão procurado. Então, meu irmão, o alabastro e o nardo oferecido por Maria a Jesus talvez tenha sido o presente mais caro que ele recebeu em todo o seu ministério. Alguns eruditos, querido, com base nos cálculos que Judas fez, avaliou o presente em 300 denários. Um denário diz para você que é um dia de serviço da época. E eles chegaram a calcular o preço de hoje, dizendo que aquele vaso de alabastro custaria em torno de 15 a 20 mil dólares, ou seja, 110 mil reais. Eita glória! Que fragrância gostosa! Vejo pessoas comprando perfume de 1.500, 2.000, 3.000, para ficar perfumado, Calvin Klein, esses perfumes, Meu Deus. E ela tinha aquele ali. O nardo, o bálsamo. Aí eu pergunto para você, será que você ofereceria a Deus, numa única apresentação, um presente desse? Isso é amor extravagante. Como assim, pastor? Deus tem me ensinado uma coisa, que o amor ele não calcula meticulosamente nem mais, nem menos. Ele não se preocupa em saber o quão pouco pode ser decentemente oferecido, ou seja, não sabe o mínimo que ele tem que oferecer, não. Porque se dá tudo que tem, está dando o que? O mundo inteiro. E quando você está falando de dar tudo para Deus, ainda é pouco. Não é nada. Mas agora eu quero te mostrar a maneira como esse presente foi oferecido. O que está dizendo aí? E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Pastor, não estou entendendo. Se ela tivesse derramado, meu irmão, uma gotinhas desse perfume de 110 mil reais sobre a cabeça de Jesus, talvez as pessoas olhariam para aquelas gotinhas e falariam: nossa, quanto ela ama o mestre. Talvez se ela tivesse derramado apenas metade do nardo e guardado a outra metade, talvez teriam dito: nossa, mas que dedicação. Nunca vimos algo semelhante a isso. Metade do que ela tem, ela foi e derramou sobre Jesus. Mas não, meu irmão. Maria quebrou o gargalo do vaso. Ela quebrou o vaso. Derramou completamente o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E por Como assim, pastor? Jamais ele seria reutilizado. O vaso de alabastro
nem o perfume. Nem uma coisa nem outra seria usado nunca mais. Eu quero parar aqui para levar sua atenção para essa figura do alabastro sendo quebrado, para despejar o perfume. Porque há uma analogia aqui. Crentes inquebráveis jamais poderão ser utilizados para alegrar a Deus. A menos que você seja quebrantável, a menos que você seja arrebentável, você jamais poderá oferecer o bálsamo do seu amor a Deus. Há uns anos atrás, bem anos atrás, tem um filme chamado Corpo Fechado, por Bruce Willis. Mas o título original dele é, não sei se falar em inglês, mas é Inquebrável, né? E narra a história de um homem que literalmente não quebra. Ele é o único sobrevivente de um acidente. E em um momento do filme ele começa a perceber que ele jamais vai ficar doente, que ele jamais vai se machucar, que ele jamais vai ter necessidade de ir ao hospital. Mas o paradoxo do filme é que, se fisicamente ele jamais ficaria doente, jamais se machucaria, o relacionamento entre ele, a esposa e seu filho estava totalmente quebrado. Eu percebo que alguns cristãos são desse tipo, corpo fechado. Nunca desperdiça emoção com nada. Nunca chora com nada. Nunca se alegra com nada. Nunca vibra com nada. São vasos de alabastro que nunca vão ser quebrados. Sabe por quê? Nunca ofereceram nada a ninguém. Me perdoe, mas são adoradores inquebrantáveis que oferecem adoração imprestável. São do tipo crente Robocop, múmia dominical que sai do sarcófago todo domingo para vir à igreja e volta para lá depois do culto. Seja sincero nessa noite. Quando foi a última vez que você foi quebrado pela palavra de Deus? Quando foi a última vez que você derramou a sua alma diante do Senhor por um cântico, um testemunho que despertou emoções santas em você? Quando foi, meu irmão, a última vez que você demonstrou legitimamente um grau de consciência da sua dívida com Deus? Maria, ela apresentou o seu coração para Jesus, não para arrancar algum benefício para a sua própria vida. Só que, meu irmão, antes dela quebrar o vaso, ela precisou quebrar quem? A si mesma. Você só vai entregar uma adoração extravagante para Deus quando você se quebrar nessa noite. Eu fico pensando quantas vezes o lugar de adoração fica longe demais, distante demais quando a gente está cansado. Quantas vezes Deus tem nos chamado para buscá-lo em oração, mas achamos que estamos longe. Mas eu percebo que amor a Deus, reconhecer, é oferecer tudo que você tem. Eu quero terminar essa mensagem encorajando você a sentir o que Maria sentiu naquela tarde. Pode fechar seus olhos. Deixa Deus falar contigo. Nenhum de nós pode oferecer um vaso de alabastro, até porque Cristo não precisa mais disso. Maria foi desprezada porque muitos que ali estavam, inclusive os discípulos, achavam que ela poderia ter ajudado os pobres com a venda daquele perfume, em vez de desperdiçar na cabeça de Jesus. E quando Jesus vê aquilo, ele repreende dizendo: deixa essa mulher em paz, porque por que é que vocês estão aborrecendo com ela? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Os pobres estarão com vocês e a qualquer ocasião que vocês quiserem, vocês poderão ajudá-los, mas eu não estarei com vocês. Ela fez tudo o que pôde, porque antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Anote a frase aqui, meu irmão. Ela fez tudo o que pôde na hora certa. Sabe por que eu estou falando isso? Semanas depois, algumas mulheres levaram perfume para ungir Jesus aonde? Na sepultura.
Só que era tarde demais. Talvez Maria de Betânia tinha pensado: qual é a minha mais desejada posse desse mundo? Ah, é meu vaso de alabastro. Isso é o meu grande tesouro e eu vou dar ao Senhor. Eu vou dar para Ele. Pode ter certeza, meu irmão. Ela não deve ali ter perguntado a ninguém, porque caso contrário, talvez alguém falasse para ela: não, faz isso não, minha filha. Você está doida? Jogar isso no chão? Mas Jesus afirma dizendo que ela fez tudo o que pôde. E naquele mesmo instante, a alma de Jesus foi profundamente abençoada por aquela mulher. E aqui está a essência da adoração. Que é isso, pastor? Bendizer, abençoar a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Isso aqui é a prova de como ele se sentiu diante daquele presente desperdiçado. É a promessa de Jesus para ela. Qual foi a promessa? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Jesus estava dizendo assim: Maria, feche seus olhos em nome de Jesus e ouça o que Deus está falando no teu coração. Maria, de hoje em diante, se alguém quiser saber a essência da adoração, vai ter que vir a essa casa. Terá que lembrar desse vaso de alabastro. Terá que lembrar desse nardo. Terá que se lembrar dessa oferta de amor extravagante. O seu presente jamais será esquecido. Porque adorar é isso, oferecer tudo. E Deus está perguntando para você nessa noite: Jesus, você estaria disposto a oferecer tudo que você pode por Jesus? Maria não perdeu a oportunidade, ela daria tudo o que tinha, mas teria sua recompensa. Daquele dia em diante, por todo mundo ficaria registrado o seu presente. O dia que Jesus foi abençoado por uma mulher simples e apaixonada. Jesus está aqui nessa noite, amém? E Ele está olhando exatamente o que você veio trazer para Ele. O que você veio trazer para Ele aqui nessa noite? Que darei ao Senhor pelos benefícios para comigo? Oferecerei o melhor. Oferecerei o melhor do meu coração para que todos vejam e saibam e considerem. E juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. E o Santo de Israel o criou. Você pode ficar de pé nessa noite? Hoje eu quero desafiar você para vir a Jesus hoje, não por você, mas para você abençoá-lo, para você alegrar o coração de Jesus, para você honrá-lo, para você homenageá-lo. Hoje você não vai pedir nada a Ele, a não ser uma coisa: que te ajude, que te ensine a adorá-lo em espírito e em verdade, como aquela mulher em Betânia fez. Deus te convida hoje a você encher o altar do Senhor de vaso de alabastro a serem quebrados. Hoje Ele te chama a você ungir aos pés com o nardo da nossa obediência e da nossa submissão. Andemos subordinados àquilo que Deus tem feito conosco. Vamos ungir os pés como o nardo da nossa obediência e da nossa submissão. Vamos deixar no seu altar muitas provas do nosso amor a Jesus. Vamos vir a Ele pedindo somente que suas poderosas mãos quebrantem hoje a sua vida, a nossa vida, o nosso orgulho, a nossa mesquinhez, a nossa avareza, o nosso egoísmo, porque é isso que está impedindo hoje o bálsamo de nardo puro ser derramado diante de Jesus. Pastor Jorge, pastora Rose, em nome de Jesus,
os rios de nardo puro diante de Jesus hoje. Que haja um altar erguido com os pedaços de vasos de alabastro da nossa vida. Porque o Cordeiro, ele é digno do sacrifício que ele fez por nós.